Olá, amigos, companheiros, educadores, professores e todos aqueles que, como eu, são comprometidos com a educação. E estamos gravando mais um episódio do nossa pequena formação de professores em tempos de isolamento. E eu espero que você esteja bem aí na sua casa, organizando suas coisas, trabalhando com seus alunos, fazendo as tarefas, ou seja, vivendo. E a nossa atividade de hoje é refletir um pouco sobre as diferenças culturais e como compreender melhor as nossas crianças e jovens e ter uma comunicação melhor. Nós sabemos que a base da aprendizagem, em termos técnicos, começa na comunicação. Se a minha comunicação não é boa, provavelmente aprender comigo vai ser bem difícil. Então a comunicação é um paradigma importante no ato de aprender e ensinar dentro de escolas. E uma das coisas que se questiona muito é como é que nós podemos nos comunicar melhor com esta nova geração, esta geração que propõe formas múltiplas de comunicação. E como compreender melhor ela, ou seja, como entender melhor o diálogo dela, as coisas dela, a cultura delas. E tem um pensamento que eu gosto muito, de um querido amigo chamado Leonardo Boff, um grande autor, que eu acho que nos dá uma pista para a gente começar a pensar sobre isso. O pensamento é o seguinte: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual a sua visão de mundo. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar de quem olha. Max, o que ele está dizendo aí? Que cada um enxerga o mundo com os olhos que tem. Max, isso é óbvio. Mas aqui nós estamos falando dos olhos culturais, ou seja, do olho que carrega a tua história, tuas referências, tuas emoções, o ambiente onde tu vive. E esse olhar difere muito. E esse pensamento dele nos ensina algo importante. Não basta conhecer o mundo do jovem e da criança para compreender o que a criança adquire culturalmente desses mundos. Como assim, Max? Tem professor que está aproveitando esse tempo para conhecer um pouco mais o mundo dos seus alunos, assistir os vídeos que eles assistem, os youtubers que eles veem, ler os livros que eles leem, ou seja, tentar conhecer, ouvir as músicas que eles ouvem, conhecer a cultura desses alunos. Max, isto basta para a gente entender eles? Basta eu lá assistir o Felipe Neto, assistir o Castanhari, assistir o De Pés na Rede, para entender a cultura desses meninos? Sim e não. Vamos a um exemplo. Quando eu ligo o YouTube e vou assistir o Lucas Neto, o irmão do Felipe Neto. Eu estou assistindo o vídeo dele, aquele que ele toma banho numa banheira de Nutella. Quando eu assisto o Lucas Neto tomando banho numa banheira de Nutella, o que eu sinto, não dá nem para dizer para vocês. A minha sensação é de um absurdo total. Claro, sem dúvida que é. Agora, notem, aí vão vendo os pensamentos, a gente vai achando aquilo absurdo, aí depois a gente começa aqueles pensamentos mais de velho. Primeiro a gente pensa, onde já se viu esse guri gastar esse dinheiro da Nutella e encher essa banheira e tanta gente passando fome. Pensamento de velho. Segundo pensamento, é aquele da minha avó. Qual? Como é que esse guri vai se limpar depois dessa porqueira toda? Na verdade, quando uma criança de 7, 8 anos assiste a esse vídeo, o que ela sente é completamente diferente do que eu estou sentindo. Então, só olhar, ou seja, as mesmas coisas, não me dá o olhar dele. Lembra do que o Boff dizia, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então é importante ter isso em mente. Max, o que tu está dizendo? Que não basta assistir o Lucas Neto, que não basta assistir o Felipe, não adianta só ouvir as músicas deles. A gente precisa entender o que eles sentem quando veem isso. Querem outro exemplo? Existe um desenho que foi feito no início dos anos 2000
e que foi um sucesso por uma faixa etária, e para os mais velhos, ou seja, de pré-adolescente para cima, todos odiavam. Mas ele foi a atividade audiovisual mais estruturada pedagogicamente por uma faixa etária bem específica. Max, do que tu está falando? Eu estou falando de um desenho chamado Teletubbies. Lembra disso? Teletubbies! Max, eu odiava isso. Eu também. Por que que é bom? Porque foi o primeiro material audiovisual feito exclusivamente ou focado numa idade de 1 a 2 anos. Se você tinha 3 anos, o material já seria chato para você. Então, uma criança de 1 a 2 anos, quando assistia aquilo, ficava vidrada, porque a linguagem, o ritmo, a cor, a estrutura dos personagens ajudavam na compreensão possível nesta faixa etária. Mas essa linguagem, esse tempo, essa cor, para uma idade maior já era muito chato, muito parado. Então, gente, as coisas culturalmente são absorvidas a partir da nossa possibilidade e não pelo que o outro pensa ou pelo que o outro achava que eu estou absorvendo. Max, então se não basta conhecer, e aqui não pense que você não tem que conhecer, você tem que conhecer o ambiente deles. Se não basta conhecer, o que eu tenho que fazer além? Aí nós já vamos para um outro pensamento muito importante, que define como ir além. Max, como é que eu consigo entender alguém que absorve as coisas diferente de mim? Com uma palavra chamada diálogo. Eu tenho um amigo, David Bohm, que define bem essa palavra. Para ele, o diálogo não é uma tentativa de você fazer prevalecer o seu ponto de vista particular, mas deve ser, sem dúvida, uma tentativa de ampliar a compreensão de todos sobre o tema que estamos discutindo. Então, como é que eu aprendo? Conversando mais, perguntando mais. O que você sentiu quando ouviu a tal música? Por que você gosta tanto do Kevinho? Por que que o Felipe Neto é atraente? O que que você sentiu quando viu aquele vídeo no YouTube? Por que que os filmes de super-heróis você gosta tanto? Ou seja, perguntar. Trazer aquilo que você viu e entender como cada aluno recebe o que você viu. Isso é muito importante, gente, porque nós temos que compreender que cada criança absorve de um jeito as coisas. E voltando ao exemplo da banheira, eu resolvi, depois de ver aquele vídeo do Lucas Neto, voltar lá na minha sala de aula e conversar com os alunos de 7, 8 anos, do segundo ano. E eu fui conversando, perguntando, vocês viram aquele vídeo? E todo mundo, claro, vimos. Quem achou legal? Esse, aquele. Por que vocês acharam legal? E veio um aluno e me disse, olha, professor, eu achei legal, porque quando eu vi ele naquela banheira de chocolate, eu fiquei me imaginando, eu numa banheira de chocolate, comendo, e a minha mãe batendo na porta e dizendo, pare de comer chocolate, como ela diz todo dia, professor, e eu ali comendo sem parar. Eu achei interessante, foi uma sensação boa, não tem nada de ruim nisso. Aí eu perguntei para um outro que me disse, professor, quando eu vi aquela banheira de chocolate, eu me imaginei uma princesa numa banheira, mas de chocolate branco, professor, porque eu não gosto de chocolate preto, eu gosto de chocolate branco. E lá me fui eu, naquela banheira de chocolate branco, comendo chocolate, eu era uma princesa. Eu pensei, puxa, foi uma sensação boa. E aí um terceiro me falou assim, professor, quando eu vi aquilo eu me lembrei daquele filme, A Fábrica de Chocolates, com todo mundo, era rio de chocolate, piscina de chocolate, biblioteca de chocolate, era tudo chocolate, eu fiquei fascinada. E aí eu pensei, puxa, fábrica de chocolate é legal, opa, tem um gancho aí. E lá me fui eu para a biblioteca, peguei o livro da Fábrica de Chocolate, peguei o filme da Fábrica de Chocolate, levei para a aula e trabalhamos quase um mês, textos, atividades, descobertas a partir desta decisão. Ou seja, quando eu entendi o olhar deles, eu entendi como realizar de uma atividade que me pareceu tão horrível culturalmente, em algo que podia ser utilizado como motivador na sala de aula. Ou seja, nós temos muito a aprender com a cultura dos jovens. E só tem uma palavra que nos faz aprender com a cultura deles. Diálogo. Diálogo. Seja uma criança bem pequenininha ou uma bem grande,
todas querem dialogar. Então, fica essa minha dica, muito diálogo para a gente entender o mundo em que eles vivem. E eu quero deixar já para vocês pedido, por favor, se inscreva no canal, divulgue nosso canal com a galera, deixe o seu like. Visite o meu site lá, www.marcoscriar.com.br e claro, não podíamos deixar, hoje na promoção com a editora Sene lá de Fortaleza, nós vamos sortear este livro, A Escola que Encanta e Transforma Vidas. Portanto, deixe seu comentário aqui no YouTube, deixando seu nome e o Instagram, que nós vamos sortear esse livro e mandaremos para sua casa. Então, gente, continuem nos acompanhando, continuem vendo as nossas coisas e se liguem. Em breve estaremos lançando no YouTube a coisa mais sensacional, Palestra Life. Vai superar o show do Gustavo Lima, vai acabar com o baile do Nego Velho, vai derrubar Citãozinho e Chororó, a nossa Palestra Live com dança, brincadeira e tudo mais. Se liga lá nos nossos stories que a gente vai divulgar a data. Um beijo no coração de todos.